Amém. Amém. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 57, versículo de número 15. Um versículo que sempre foi muito querido ao meu coração. Fala sobre o nosso Deus e sobre algumas características dele, sobre as coisas que ele gosta. É muito bom a gente saber de quem a gente ama, aquilo que essa pessoa gosta. E o Senhor Deus é aquele que busca os quebrantados, Ele busca os contritos, Ele busca as pessoas que dão abertura para Ele. Isso é muito importante. Isaías capítulo 57, versículo de número 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém. Podemos assentar. Como começa esse versículo de número 15? Como começa? Como é que inicia esse versículo de número 15? Porque assim diz. E aí traz as características. Ele diz assim: eu sou alto e sou sublime, excelente, acima de tudo e todas as coisas. Então o texto começa Deus falando de si para o seu povo. Agora, que tipo de ouvintes Deus estava falando? Para que tipo de ouvintes? Para que tipo de pessoas Deus estava falando? Porque assim eu digo: eis que eu habito em um santo e sublime lugar, mas também com contrito e abatido, porque nele eu tenho uma obra de restaurar e de vivificar o seu coração. Para quem Deus estava falando, senão para as pessoas que estavam sofrendo? O texto da mensagem é resposta divina para o sofrimento. Às vezes no sofrimento pessoas fazem loucuras, às vezes no sofrimento pessoas perdem o tino, às vezes no sofrimento as pessoas perdem a esperança. O sofrimento nós não podemos negligenciá-lo, ele tem muita força e muito poder. E eu sempre ensino vocês que até para sofrer nós temos que ser aptos para o sofrimento. Porque é claro, ilícito e vigente que nós passamos por sofrimentos de várias formas, etnias e ramificações. E nós temos que estar preparados para aquilo que vamos sofrer, para que quando soframos a situação, ela não venha fazer com que nós nos envergonhemos da nossa atitude. Quantas pessoas quando estão sofrendo, depois que passa aquele vislumbre, depois que passa aquele momento, elas se envergonham do que fizeram, se envergonham do que sentiram, se envergonham do que pensaram. Então enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós temos que desenvolvermos algumas aptidões, nós temos que desenvolvermos algumas habilidades, e uma delas diz respeito à realidade que Cristo deixou. A informação: no mundo tereis aflições. Mas como eu vou vencer essa realidade dita pelo meu Senhor? Mas ele diz assim: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós, como seres viventes, como pessoas que às vezes somos alcançados por diversos tipos de sofrimento, nós temos que estar preparados, pelo menos de uma maneira, mesmo que seja prematura, tá? Mesmo que seja uma maneira de precaução, mas que nós estejamos preparados para aquilo que nós vamos enfrentar. Pastora, mas como que eu vou saber o que eu vou enfrentar? Tá, você não vai saber, mas não custa você dar uma olhadinha no retrovisor da sua vida, aquilo que você já passou e teve uma reação negativa, e procurar trabalhar em você, se porventura você passar novamente, uma reação positiva. Porque quando você tem uma reação positiva diante do sofrimento, você abençoa a sua própria vida.
Quando você tem uma reação positiva diante de uma situação que agride a sua visão, que agride o seu emocional, que desestabiliza você, e sua reação é positiva, você colabora consigo mesmo. Bom, falando nos ouvintes sofredores de Deus, eu quero analisar junto com você esses ouvintes sofredores. Eles estavam num período que estavam clamando muito a Deus, buscando o Senhor. Senhor, responde. Senhor, faz. Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está enxergando? Deus, nós estamos esperando. Senhor, o relógio do tempo está passando. Aí o Senhor, no versículo 13, manda uma mensagem para eles, dizendo: olha, vocês estão equivocados com respeito a mim. Eu não ouço apenas clamores, eu sinto cheiro. E eu sou um Deus que eu gosto de limpeza. Eu gosto de lugares limpos, de corações limpos, de vidas limpas. Então, vocês precisam colocar junto com o clamor uma atividade essencial para a minha resposta. Por quê? Porque se vocês clamam, mas entre o clamor de vocês e a minha resposta tem uma distância gigantesca. E para que eu responda, vocês precisam limpar-se. E ele diz: essa obra não é minha, não sou eu quem tem que fazer. Não, essa obra é uma obra que vocês mesmos têm que fazer. É algo que vocês mesmos precisam realizar na vida de vocês. Aí eu me lembrei agora de um texto impressionante. Você não precisa abrir não, fica aberto aí, Isaías 57. Paulo diz assim à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, nós que temos tais promessas, de que promessas ele falava? Do versículo 18 ao 14, lá para cima. Ele estava falando da promessa de Deus ser o nosso Deus. Ele estava falando da separação, que nós temos que não nos prender a um jugo desigual. E ele diz: vocês que fazem isso, Deus é o Deus de vocês. E aí ele diz: vocês que têm tal promessa de apartar-se do ímpio, da impiedade, daquilo que é dos baalins. Ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, que são obras emocionais, e do espírito, coisas que estão muito mais profundas, ligadas dentro de nós, como hábitos, como personalidade. Aí ele diz assim: aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então ele diz assim: vocês que têm tais promessas, purifiquem-se, santifiquem-se. Por quê? Por causa da promessa. Aí voltando em Isaías 57:13, o Senhor diz assim, ó: quando vocês clamarem, clamem. Isso é muito bom, eu estou aberto para ouvir. Só que ele diz: livrem-te os ídolos que ajuntastes. Mas o vento a todos levará. Se vocês não fizerem isso, o vento que eu mandar, o norte principalmente, da indignação, levará tanto vocês quanto os ídolos. E ele diz assim: um sopro os arrebatará. Mas os que confiam em mim possuirão a terra e herdará o meu santo monte. Tudo que esse povo não queria ouvir falar é de ser conduzido de um lado para o outro, porque eles estavam aqui no meio do cativeiro. Então quando eles ouvem dizer o seguinte, ó: se vocês não se livrar dos ídolos, o vento que eu soprar vai vos arrebatar para outro cativeiro. Isso foi algo que doía os ouvidos deles. O Senhor dizia: mas o que confia em mim, esse herda a terra. Ele estava falando de Jerusalém, ele estava falando de Israel. A terra voltará, ou passará, ou estará de posse novamente de vocês. Então o Senhor começa a dizer no versículo 13: tá, vocês estão sofrendo, e o sofrimento tem feito vocês clamar, mas o sofrimento não tem feito vocês livrar-se do mal? Uma boa pergunta para mim e para você, não é mesmo? O sofrimento que me faz clamar, que me faz orar, que me faz jejuar, ele não tem o poder de me fazer afastar-me da soberba, da inveja, da cobiça, da prostituição, porque o Senhor diz: eu preciso das duas coisas para abençoar vocês. Não adianta vocês só
manifestar diante de mim que são sofredores. Olha o quanto eu estou sofrendo, olha o quanto eu estou padecendo, olha o quanto eu estou chorando, olha o quanto. Vocês precisam livrar-se daquilo que causaram o sofrimento na vida de vocês. E aí? É ou não é? A resposta de Deus para o sofrimento. Eles acharam que porque estavam clamando, Deus viria rapidamente como uma criança ansiosa, dizer o que foi e o que querem. Mas o Senhor disse: não, comigo não é assim. Vocês clamam e purificam-se. Clamam e purificam-se, e eu os ouço e atendo sem tardar. Do que é que você precisa purificar-se para ser abençoado? Você está clamando, está orando, está jejuando, mas o que é que tem sido um empecilho para essa situação mudar? Ansiedade? Ansiedade? Você quer sair da crise, sair de um problema, seja ele financeiro, matrimonial, sei lá, só que a ansiedade tem sido esse empecilho. Livra-se da ansiedade. Ou então a dúvida, ou a soberba, ou a incerteza, ou o medo. O que é? Do que é que você precisa ficar livre e confiar em Deus e dizer: Senhor, vai ser o que for, mas eu vou confiar em Ti. Era o que Deus queria. Por quê? Porque Deus queria um povo literalmente entregue a Ele. Não queria um povo dividido. Porque Deus sabia que se o Senhor atendesse ao clamor do seu povo, eles abençoados voltariam para os seus ídolos. E aí Deus sabe que se Ele atender o nosso clamor, estando do jeito que estamos, nós iremos voltar a sermos cativos da ansiedade, a sermos cativos do medo, a sermos totalmente reprimidos pela dor, pela angústia. Deus queria que o povo perdesse o medo de sofrer. Não tenha medo de sofrer. Tem gente neste momento sofrendo muito mais do que todos nós juntos, e eles não estão morrendo, eles estão ficando cada vez mais fortes. O povo tinha medo de sofrer. O Senhor disse: vocês não têm que ter medo de sofrer, vocês têm que ter medo de mim. Porque eu que envio o vento, eu que mudo coisas, fui eu quem os enviei ao cativeiro, sou eu o responsável por tudo isso. Vocês não precisam temer a dor e o sofrimento, vocês precisam temer a mim. E o povo clamava por causa do sofrimento, e não porque queriam Deus, e não porque desejavam Deus, e não porque dependiam de Deus. Então o Senhor diz: vocês clamam, mas eu preciso de obras. Livrem-se dos ídolos de vocês. Livrem-se daquilo que vocês se apegam, de toda rivalidade espiritual. Qual é a sua rivalidade espiritual? A força do braço, o banco, o compadre, a comadre, o quê? O agiota. Pasmem, muitas pessoas fazem uso de agiotagem. São os rivais. Os rivais de uma vida espiritual santa e dedicada a Deus. A fraqueza, a titubeeza. E o Senhor diz: vocês não podem ter medo de sofrer. Vocês têm que temer a mim. A mim. Então vocês têm que livrar-se de tudo aquilo que é embaraço, de tudo aquilo que é empecilho. Por quê? Porque se eu vos abençoar da maneira em que vocês estão, vocês voltarão a serem cativos, deprimidos, e irão voltar a sofrer num quadro muito mais agravante do que agora. Diga: eu entendi. Está explicado por que você diz que Deus demora? Ele está esperando você livrar-se do que tem que ficar livre. Deus demora. Age, meu versículo preferido: Senhor, age sem tardar. Apressa-te em minha ajuda. Deus fala: você está esperando? Não, sou eu que estou esperando. É o contrário. Eu estou esperando você livrar-se desse mal. Eu estou esperando você confiar em mim. Eu estou esperando você ser menos mercenário. Eu estou esperando você ser mais quebrantado. Eu estou esperando você ser meu. Está gostando da resposta ao sofrimento? Livre do que te cativa. Versículo 14. Aí, dir-se-á: aplainai a estrada,
preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Diga glória a Deus. Se vocês livrarem-se dos apegos, da idolatria, de toda a rivalidade espiritual, não haverá tropeço no caminho. Diga: todo tropeço que eu tenho tido no meu caminho está intimamente ligado à minha idolatria, aos meus apegos. Quantas pessoas, olha quanto tropeço, quanta barreira, quanta, parece o quê? Estreito de Gibraltar, de tanta rocha que tem. Por quê? Porque são embaraços emocionais que são transferidos para a realidade da carreira e da jornada. O Senhor disse: se vocês desembaraçarem o coração de vocês, dos apegos que vocês têm, das idolatrias que vocês têm, da necessidade que vocês têm de depender de tudo e de todos e menos de mim, o caminho de vocês serão plano. Se você confiar em mim, não haverá empecilho, não haverá barreira, porque disse-lhe-á, o Senhor diz no versículo de número 14: aplana o caminho. O Senhor vai enviar o anjo e dizer: aplana o caminho para o meu filho, aplana, tira pedra, espinho, vai tirando, aplana o caminho, endireita a estrada, porque eu estou diante dele, ele confia em mim. Você confia em Deus? Essa é uma resposta que você não dá, infelizmente, com um amém. Essa é uma resposta que você dá quando você está sofrendo. É aí que você diz se você confia nele ou não. Quando o medo quer tomar conta, quando a indecisão quer tomar conta, quando a dúvida quer tomar conta, você olha e diz assim: eu sei em quem eu confio. Quando o diabo quer que você se desestabilize, quando o diabo quer que você se perca, se destrua, você olha e diz: eu confio em Deus. Essa é a hora da resposta. A resposta que Deus quer de cada um de nós não acontece aqui, nessas quatro paredes. Não. A resposta que Ele quer de cada um de nós é quando nós estamos diante de situações em que quer transformar-nos em pessoas desagradáveis a Ele, que quer fazer mutações agressivas em nós, e nós olhamos para Ele e dizemos assim: o meu objetivo de vida é agradar-te e não ceder ao sofrimento. Então eu confio em Ti, eu não tenho apegos, eu não tenho ídolo, nem eu mesmo sou rival do Senhor. Porque a tua palavra diz: os humilhados serão exaltados, e eu não sou rival para ti. Que eu diminua e que tu cresças. O que fizer comigo, não estou nem aí. O que importa é que faz contigo. Mas ninguém está fazendo nada contigo por enquanto, então eu confio em ti. Então é o seguinte: o Senhor diz: aplana o caminho dele, endireita o caminho dele. Por quê? Oh, glória a Deus. Tirai o tropeço do caminho dos que confiam em mim. Você não acha que chega de enrosco? Porque tem gente que gosta, né? De enrosco. É um ano numa situação, é um ano para alcançar um sonho, são 2 anos para conseguir. Vamos lá, meu filho, levanta os braços, declara a sua libertação, e vai aquela lentidão. De repente abaixa e vai, e não existe aquela ousadia, aquela intrepidez, aquele, desmembramento de dizer assim: não, Senhor, eu estou livrando de tudo que eu dependo. Se eu dependo da minha inteligência, da minha força, da minha soberba, da minha habilidade, se eu dependo da minha religião, da minha fé, está tudo caindo por terra agora, porque eu declaro que eu dependo é do Senhor. Não é do que eu sinto, nem do que eu tenho, nem de quem eu sou, mas é de Ti que eu dependo. É isso só que Deus queria do povo dele. Aí vem o versículo de número 15. Aí ele diz: aí eu digo o seguinte: eu habito, não sou como os ídolos de vocês, que são feitos em fundos de quintais. Não, eu habito em um lugar santo e sublime. Mas eu quero dizer que eu também quero habitar com vocês. Você que está sofrendo, você que está quebrantado, você que está triste. Ele disse a palavra-chave: eu habito com o contrito, quebrantado, esquadrinhado. Eu habito com o quebrantado, com aquele que diz: sim, Senhor, amém, Senhor, eis-me aqui.
Eu não sou um Deus que estou distante, num céu totalmente real, um céu inatingível. O céu que eu habito é atingido pelo seu clamor e pela sua atitude de dizer: eu decidi que eu te quero. E quando você revelar isso para mim, eu quero dizer que eu vou habitar com você. Eu deixo o céu para morar com você. Emanuel. Eu deixo o céu para morar contigo. Eu deixo o céu para habitar com você. Eu habito com o contrito. Eu habito com o quebrantado. Eu habito não apenas com aquele que sofre e faz o seu sofrimento um método aleatório. Não. Que se aliena de mim. Não. Eu habito com o contrito, com o quebrantado, que usa o sofrimento para se aproximar de mim. Agora, que loucura para um crente, quando está sofrendo, diz: eu não vou na igreja, eu não vou orar, eu não estou a fim de orar, eu não estou com pique, eu não estou no clima. Que clima é esse do diabo? Os filhos, você pode ver, meu filho, o filho, a mãe sova ele vem chorar na barra da saia dela. Os filhos de Deus, quando sofrem, eles não se alienam de Deus, não. É diante de Deus que eles vão. É para Ele que eles vão chorar. É diante dEle que eles vão clamar, resmungar, queixar, fazer o que for preciso. Mas é diante de Deus. Não é longe de Deus, não. Por isso Ele diz: eu sou acessível. Eu sou acessível. Se você chegar diante de mim com o seu clamor e com as suas atitudes de devoção a mim, eu sou acessível. Eu habito sim no céu, só que eu desço por sua causa. Diga: Deus desceu por mim, porque eu não tenho só clamor, eu tenho obras. Quais são as obras que Deus quer que você tenha? Cesta básica, o Espírito dá cesta básica. A obra que Deus quer que você faça é limpar seu coração das rivalidades espirituais. É isso. Sua inteligência, seu apego, sua soberba, sua firma, sua empresa, seu casamento. Confio em tudo isso. E para Deus sobra o quê? Nada. Versículo de número 16. Aí ele diz uma frase, um versículo também que eu gosto muito. Ele diz: eu não vou contender para sempre com vocês, não. Não vou ficar brigando com vocês, não. Diga assim para o seu irmão: que bom quando Deus briga com você. Quando Deus está brigando com você, você está bem, meu irmão. Quando Deus briga com você, quando existe uma disputa, quando Ele não te dá paz. Quando você ouve a palavra, só falta falar o seu nome e ele te incomoda. E você ouve uma canção, uma frase, os outdoors espirituais, e ele não te dá paz. Ele não te dá paz. Por quê? Porque ele está contendendo contigo. Você é filho dele. Que pai não briga por um filho, mesmo o filho estando errado? Aí ele dizia assim: eu estou tomando uma decisão. Eu não vou, com alguns de vocês eu não vou contender mais. Porque se eu contender com alguns de vocês, vocês são tão resistentes, tão cabeças duras, que eu vou destruir vocês. Então, é o seguinte: eu não vou brigar mais. Eu não vou ficar mais disputando. Eu não vou ficar mais, sabe? Não. Por quê? Porque eu estou vendo o seguinte: que eu não vou convencer vocês. E que a minha força e a minha indignação vai acabar destruindo vocês. Então vamos fazer o que vocês querem. Bem-aventurado, diz Paulo, aquele que em Gálatas diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E um se opõe contra o outro. O Espírito Santo dizendo: é pecado, está errado, não é assim, vai desse jeito, faz dessa maneira, olha lá, não, exagerou, não, diminuiu a marcha, não é assim. E o Espírito Santo dá direção, e o Espírito Santo dá direção, agora vai, agora para. Por quê? Mas eu não sei, mas ele sabe, e ele fala contigo. Mas eu tenho medo de não saber. Não precisa ter medo. Ele te dirige, ele te abençoa, ele te ajuda. Aí o Senhor diz assim no versículo 16: porque eu não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o Espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Eu não quero destruir vocês.
Os rebeldes, os de coração duro, aqueles que são teimosos. Eu não quero destruir ninguém, não estou aqui para isso, diz o Senhor. Eu estou aqui para abençoar, para ajudar. Mas se vocês continuarem com essa dureza de coração, não, porque eu não vou, não, porque eu não aceito, não, porque o que fez foi demais. Sabe quem fez demais? Quem fez demais foi o meu e o seu Jesus. Ele fez demais. O resto, e ele fez demais. Fez ou não fez? E o Senhor diz assim: vou ficar brigando e discutindo com vocês? Vou largar de mão. Diga: eu não quero que Deus largue de mão de mim. De jeito nenhum. Eu quero ser convencido quando Ele me convence. Eu quero ser amado quando Ele me ama. Eu quero ser repreendido quando Ele me repreende. Eu quero ser chacoalhado quando Ele me chacoalha. Eu quero a mão de Deus na minha vida, de qualquer maneira que seja, ao invés de um dedo de Satanás. Esses são os filhos de Deus. O Senhor diz: eu não ficarei mais contendendo e nem fazendo com que a minha indignação venha machucar vocês. Versículo de número 17. Aí ele explica: pela iniquidade da sua avareza me indignei. Ele diz: a minha indignação é a avareza de vocês. Colossenses diz assim, que a avareza é idolatria, apego exacerbado, apegado exacerbadamente na família, apegado exacerbadamente ao trabalho. Se eu perder esse trabalho eu morro. Cuidado. Apego. O Senhor diz: eu me indignei pela avareza de vocês, pelo apego de vocês, a necessidade de vocês terem coisas para tocar, para adorar. Eu fiquei indignado com a avareza, a necessidade de vocês confiarem em coisas palpáveis e tocáveis. Isso, eu fiquei indignado, porque eu sou Deus. Eu me indignei pela avareza, e eu feri vocês. E o sofrimento de vocês é por causa do que havia no coração de vocês. Tudo que você sofre tem a ver com algo de 0 a 100% contigo. 0 não, 0,5. Todo sofrimento que você tem foi 0,5, mas teve o 0,5 de sua participação. Não tem aqueles atores coadjuvantes nos filmes, que às vezes eles são pagos só para passar lá no fundo da tela? E se eles aparecerem para você e disserem assim: olha, eu fiz um filme. Eu falo: que filme? Eu vi tal filme, onde você apareceu? Aí ele roda lá e fala assim: mas não dá nem para te ver. Ainda mais que eu tenho um pouco de miopia, mas nem te enxerguei. A nossa participação no sofrimento, ela pode ser 0,5, mas ela está ali. E aí? O Senhor diz: eu os feri por causa da avareza e por causa da idolatria. O sofrimento que vocês estão passando é causado por aquilo que vocês estavam fazendo contra mim e contra vocês mesmos. E eu machuquei vocês para vocês acordarem, dizer: olha o que é que tem no meu coração. Quando você sofre, você acorda e diz: olha o que há no meu coração. Que coisa horrível. Você diz: foi ele, foi o compadre, foi a comadre, foi fulano. Ou você diz: meu Deus, o Senhor feriu e mostrou, abriu o que é que tinha em mim. Quanto de participação? 0,5, 25, 50, 100, 99,9,9. Aí ele diz assim: feri, escondi-me, indignei-me, contudo você continuou rebelde. Sabe quando Deus esconde? Você ora, nada. Você cultua, nada acontece. Geralmente a amargura faz isso. Ressentimento, meu irmão, trava tudo. O céu fica de bronze. Não sobe nada, acabou. Coração limpo, oração a jato. Coração amargurado, a oração fica e fica no e não vira nada. Aí ele diz assim: eu me escondi. Aí depois ele continua dizendo assim:
Contudo, o rebelde seguiu o caminho do seu coração. Mesmo eu ferindo, mesmo eu ensinando, mesmo eu mostrando, vocês continuaram seguindo o caminho do coração. Eu estou respondendo, explicando o sofrimento de vocês. Vocês provocaram os próprios sofrimentos por meio do quê? Por meio da desobediência, por meio da avareza, por meio da idolatria. Aí, quando vocês estavam sofrendo, eu pensei que vocês iriam olhar para mim e dizer: Pai, me perdoa. Não, vocês continuaram seguindo o próprio coração. Tem gente que tem um ditado aí no mundo, só que não é só do mundo não. Os crentes são os maiores adeptos desse ditado. Eu tenho que seguir o caminho do meu coração. Eu tenho que fazer o que o meu coração manda. Vai, meu irmão, vai nessa. Vai ver. O diabo criou esse ditado e os crentes são os mais adeptos a ele. Eu tenho que fazer o que o meu coração quer. Eu tenho que fazer o que o meu coração manda. Estou sentindo, gente. Eu estou sentindo. Eu quero isso. O Senhor diz: vocês seguiram o caminho do coração. O coração de vocês são rebeldes. Se voltaram contra mim. Aí ele continua dizendo assim, versículo 18: eu vejo os caminhos de vocês. Eu quero sarar a jornada de vocês. Como é que o Senhor sara a sua jornada? Sarando o seu coração, curando o seu coração, sua jornada, seu caminho, suas investidas, seus projetos. Aí ele continua dizendo assim: e eu quero te guiar. Eu quero guiar vocês. Eu quero dar direção para vocês. Pessoas que seguem o coração são pessoas perdidas, que seguem seus sentimentos. Sentimentos são variantes. Emoções não são confiáveis. Ele diz: eu quero guiar vocês, eu quero dar a vocês o meu espírito. Eu quero que vocês ouçam o meu espírito dizendo: é a hora, é agora. Não, não é. Esse caminho, não. Mas como é que o Espírito Santo vai falar comigo? Eu não ouço o Espírito Santo, é porque está muito barulho dentro de você. O coração fala, o amigo fala, o passado fala, todo mundo fala. Aí o Espírito Santo faz calar todas as vozes dentro de você, que você vai ouvir a voz do Espírito Santo. A voz da amargura, a amargura fala: que isso? Soberba fala: por cima de você é só um avião. Você é filho do rei. É filho do rei. Ressentimento fala, personalidade fala, soberba fala. Só que o Espírito Santo fala. O que o Espírito Santo fala? Ele repete o que está escrito. Só que só os filhos ouvem. Aí ele diz assim: e lhe tornarei a dar consolação. Eu vou enxugar as lágrimas de vocês. Eu vou curar vocês. A saber, aos pranteadores: quem chora, eu vou consolar. Quem está sofrendo, eu vou consolar. Mas quem? Quem aceita a minha direção. Quem aceita eu guiar, eu consolar o quebrantado. Aqui existem respostas para dois tipos de sofredores. Para o sofredor rebelde, que está sofrendo, mas não perde a marcha. Você ainda pega a marcha, meu irmão? Tem que pegar a marcha do céu, não é não? Não perde, continua na mesma entoada. O Senhor diz: eu quero sarar, eu quero guiar, eu quero consolar, eu quero abençoar, eu quero estar com vocês, eu quero ajudar vocês. Mas a quem? Quem está sofrendo, mas tem um coração quebrantado. Quem está sofrendo e não fica encontrando destinatário para o seu sofrimento, mas ele se quebranta, ele se coloca diante de mim. Eu quero sofredores quebrantados. Eu quero sofredores que me alcancem. Eu quero sofredores que tenham obras, que livrem-se das rivalidades espirituais. Eu não quero sofredores abençoar e não farei nada pelos sofredores que batem de frente comigo, que querem ser rivais de mim. Aí ele continua dizendo, versículo 19: porque eu crio o fruto dos lábios. Amém? Eu crio o fruto dos lábios. Hebreus capítulo 13, versículo 15, o Senhor diz assim, que Ele cria o fruto dos lábios. Os meus lábios têm falado aquilo que tem sido produzido vindo deste mundo. Os meus lábios têm sido, o que Ele fala tem sido produzido no reino dos céus. Deus tem criado o que sai da minha boca. No sofrimento você diz muita coisa
que dá até vergonha de repetir. O Senhor diz: eu crio o fruto dos lábios. Eu vou ensinar vocês a falarem adequadamente no sofrimento. Eu vou ensinar vocês a dar glória ao meu nome no sofrimento. E ele diz: eu crio o fruto dos lábios. Paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, eu o sararei. Esse versículo aqui, ó, dá para pregar só dele, mas eu vou falar rapidamente. O Senhor diz sobre dois tipos de pessoas: aquele que ora, apenas ora, e aquele que se aproxima. Aquele que ora tem paz. Paz, irmão, paz, irmão, paz, irmão, paz, irmão. Tem paz. Tá tudo bem? Tá tudo bem, trabalho a mesma coisa, na igreja, tudo redondinho, tudo certinho, tudo igual, da normalidade. Mas o Senhor diz assim: mas quem chega perto de mim, se humilha, quem se derrama, eu não só dou a paz, eu saro, eu curo. Você já parou para pensar que tipo de sofredor é você? Aquele que só busca apenas a paz. Senhor, me dá a paz, me tira desse problema. Senhor, resolve esse problema. Ou você diz assim: Senhor, eu não quero que o Senhor resolva o problema. Eu quero que o Senhor tire a raiz do problema, porque a raiz veio daqui. Então eu quero que o Senhor me cura. Existem dois tipos de sofredores. Esse texto fala sobre os endurecidos, sobre os rebeldes, sobre aqueles que chegam diante do Senhor e dizem assim: Senhor, eu quero a paz, me tira desse problema, acabe com essa situação, eu só quero a paz. Agora aquele outro que diz: não, Senhor, eu quero ser curado, eu não quero mais voltar a errar, eu não quero ser uma fábrica de sofrimento, porque o que eu estou vendo é o seguinte: a minha vida, e vamos dizer assim que ela não está tão recente, já está bem adiantadinha, é uma vida que fabrica sofrimento. Eu não quero mais, meu Deus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, me cura, sara o meu coração. Eu quero aprender a acertar, porque errar todo mundo sabe. Eu quero aprender a fazer direito. Aí ele diz assim, versículo 20, vamos terminar o 19: para o que está perto, diz o Senhor, eu o sararei. Diga: eu quero ficar perto dele. Não quero só a mão dele não, né? Nós não queremos só o que ele faz, não. Nós não queremos que ele nos cure. Versículo 20, ele diz: mas os ímpios são como o mar bravo. Você é como o mar bravo quando você fica ofendido? O mar bravo só sai dele lama e lodo. Tem gente quando fica ofendido só sai lama e lodo. Mas o crente, quando ele é ofendido, quando ele está sofrendo, a Bíblia diz assim: ele me faz passear e deitar em pastos verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas de descanso. O crente, quando sofre, ele abre a boca e ele sai do que dele? Correntes de águas vivas saltarão do seu ventre. E quando ele não pode dizer, ele simplesmente se cala. Agora, que marca o crente que está com impiedade em alta? Olha lá, versículo 20: mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar. Quando está sofrendo é uma inquietação. Não, porque eu tenho que falar, porque eu tenho que fazer, eu tenho que agitar, eu tenho que pôr para fora, eu tenho. Aí ele diz assim: e as suas águas lançam de si lama e lodo. Fala assim para o teu irmão: tem saído lama e lodo de você? A impiedade faz isso, é lama e lodo, é aquilo que está ali dentro, que está fervilhando, que está borbulhando dentro da alma. Mas o Filho de Deus não, ele se aproxima e ele vai falar com quem? Com quem manda. Ele manda. Você confia realmente em Deus? Então você não é igual o mar bravo. Você não é igual o mar bravo. Se você confia em Deus, quem confia em Deus, meu irmão, confia. Quem não confia, olha que coisa profunda, não confia. Quando você confia, é visível. A pessoa olha assim para você e fala assim: não, mas você vai ficar quieto. Meu irmão, eu sei quem fala e a terra treme. Se eu falar, não vai tremer nada. Agora a terra treme quando ele fala. E aí?
Você confia de verdade em Deus? Se você confia, você não deixa sair de você lama e lodo. Aí o Senhor diz: não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Não há paz, não há descanso, não há confiança, não há entrega, não há. Eu quero que você feche os seus olhos.